Bom, quando eu fui convidado, né, a gente fica pensando a coisa do título, né, função psicológica, do humor. Assim, acho, embora, obviamente, a gente não tenha pretensões acadêmicas, né, a gente pode conversar sobre o tema, eu acho difícil falar sobre uma função, como eu acho difícil falar sobre um humor, né, um humor só. Quer dizer, eu acho que, além de ter vários tipos, né, de humorismos, né, de humoristas e de humores, né, as respostas a cada um deles também variam de indivíduo para indivíduo, né? Você tem o humor, basicamente, que seria isso que o Sherman falou, né? O humor engraçado, ele provoca, né, o feedback do riso, e o humor que não funciona, não provoca nada, ou indiferença, ou, né, raiva, vaia, não sei o quê. Mas o problema é que as coisas não são tão simples assim, né? Mesmo o humor que provoca riso, né, ele também pode provocar outras coisas, ele provoca também incômodo, ele também provoca, às vezes, situações nesse desconforto que primeiro dá a risada e depois vem a reação de, epa, né, porque eu estou rindo até do que, pô, esse cara, como é que o cara fala um negócio desse, né? Você tem agora, acabou de estrear o Bruno, que é um exemplo disso, que ao mesmo tempo que você tem um humor, né, muito escrachado, ele também tem uma saia justa, complicada, então às vezes você está rindo visivelmente constrangido, às vezes as pessoas só estão injuriadas da vida, né, em relação àquela piada, né, fica assim. E quando você também tem outros exemplos, né, o South Park também seria uma coisa que vai por essa praia, né, a gente, dependendo da mídia, também tinha isso, alguns outros, o Pânico tem isso, com a questão do constrangimento da celebridade, né, do artista da Globo em geral, e por aí vai. Então você teria esse tipo de reação, né, que o humor não teria, digamos assim, só essa função ou terapêutica ou nobre de desopilar, né, porque senão, se fosse assim, não existiria o humorista mal-humorado, né, o humorista triste, o humorista deprimido, e que tem muito, e tem até o humorismo depressivo, né, se você pega, assim, um filão de filmes ali do Charlie Kaufman, né, aqueles do roteirista, né, que você pega aquele Brilho Eterno de uma Mente e um título difícil pra caramba de guardar, é meio por aí, né? Você tem umas expressões do humor pela melancolia, né? O Último Herói, até aquele, né, o anti-herói americano também, que é meio a história do Crumb. O Crumb é um pouco isso, né? O humor que flerta com a depressão, né? Com a coisa assim, né? O Woody Allen é um pouco isso também. Então, você também tem esse tipo de você pode ver riso em tudo, né? E mesmo as coisas que são para provocar riso, não necessariamente funcionam assim. Como agora, com as novas mídias, né, principalmente as coisas das redes sociais, né, e das respostas, né, rápidas, o feedback rápido, o feedback de massa rápido. Antigamente, quando a gente começou fazendo revista, você só sabia que o público achou ou não quando as cartas começavam a chegar. O cara tinha que ter... E quem tinha saco para escrever carta, enviar carta e tudo. Então, hoje, uma piada, ela pode trazer milhares de e-mails de volta para o bem ou para o mal, e geralmente quem se mobiliza é o cara que ficou incomodado. E você vê também quanto incomoda uma piada dentro das coisas do indivíduo, como também da organização da sociedade, né? Você dentro da resposta que a sociedade tem aos grupos organizados. Então, você tem um claro exemplo as piadas raciais, né? Eu acabei de fazer um documentário sobre o Simonal, que a gente começou o documentário com um texto que o Simonal falava, num número dele antigo, que é uma piadinha que ele fala rapidinho assim: quando eu nasci, meu anjo da guarda chegou para mim e falou: Simona, ou você vai ser alguém na vida ou vai morrer crioulo mesmo. Aí, isso foi 60 e poucos, né? E naquela época, isso também causava impacto, hoje causa impacto, e isso teve leituras muito diferentes, entendeu? De pessoas que achavam tanto essa piada racista, como achavam essa piada assim, de consciência racial, né? Que ela teria uma certa, justamente por colocar essa questão, ela também colocava essa questão, né? Então, isso eu acho que tem esses panos de frente, de fundo, né, tudo. Por isso que eu acho difícil você falar numa função, num tipo de resposta, né? Hoje em dia, quando você tem também digamos, uma resposta psicológica ao humor, né, que você vai desde a piada que você faz com um gaúcho, à piada que você faz, sei lá, com
o Lula é um exemplo, que o Lula foi o primeiro presidente que a gente sacaneia que tem um alto índice de popularidade, tirando o primeiro mandato do Fernando Henrique. Mas o Fernando Henrique não tem essa militância, né? Porque tem militância no Brasil mais à esquerda, né? Então, é difícil quando você pega no pé do Lula, a gente pega no pé do Lula relativamente mais leve do que pegava nos outros, por causa até dessa mobilização, dessa organização toda, dessa coisa meio até politicamente correta, mas que também tem um quê de cerceamento, que as pessoas reagem muito, entendeu? Contra a piada do Lula também. Tem muita gente que reage contra, óbvio que tem muita gente que reage a favor, entendeu? Mas esse tipo de resposta, esse tipo de humor que vem para cima de você, quando você não está fazendo só humor, você está fazendo comunicação, e quando você está fazendo comunicação em TV aberta, as coisas ficaram bem diferentes do que eram, exatamente porque as pessoas têm como manifestar esta resposta, o seu lado, digamos assim, o seu psicológico, né, em relação a uma piada, e que quando a gente é criador da piada, para a gente levou muito tempo também para ficar assim, a gente fala, mas é só uma piada, cacete, né? E às vezes a piada é mais cacete do que piada, né? O cara que leva essa porrada, né? Ele, obviamente, ele não vê com a mesma graça do que quem está dando a porrada ou de quem está só assistindo, não tem nada a ver com isso, né? Ou quando a pessoa é alvo, né, da graça, né, ela também, obviamente, não se sente assim tão bacana. Então, acho que é isso, né, para começar, depois a gente conversa por aí, todo mundo, mais fácil. É isso aí. Muito bem.